pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. Mais uma semana em que eu, Estevão Damasio, e os jornalistas Alexandre Jardim e Rodolfo Lago, nós vamos analisar fatos, casos que acontecem no mundo da comunicação. Hoje nós escolhemos um contexto muito atual, que são as manifestações e os desafios que elas representam para os veículos e para os profissionais de comunicação. Todos nós somos repórteres, nunca deixaremos de ser, e creio que nós já tivemos a experiência de cobrir grandes manifestações. Não é fácil. Tem improviso, equilíbrio, tudo pode acontecer. Você sai da redação com tudo planejado, vai para a rua, esse planejamento pode ser desfeito em coisas de 2, 5 segundos. Enfim, eu acho que é um bom tema para você, estudante de jornalismo, você, estudante de comunicação, para os próprios veículos. Rodolfo, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Estevão, tudo bem, Alexandre, tudo bem, amigos? Vamos lá. Já cobriu manifestação, Rodolfo? Já cobri algumas manifestações no início ali da minha carreira, né, naquela época do impeachment do Collor, cobri algumas manifestações, aquela vez que as pessoas saíram de preto, né, estava lá cobrindo. É bem complicado, é bem tenso, um momento realmente difícil, as pessoas às vezes te provocam, elas não compreendem a tua presença ali, então é um negócio que você tem que realmente manter a serenidade, é difícil mesmo. E você, Alexandre Jardim, bem-vindo. Tem alguma manifestação que tenha marcado a sua carreira? Olá, meus amigos. Em primeiro lugar, tudo de bom para que nós possamos daqui levar um pouquinho do que a gente conhece para quem está do outro lado. Já tive essa oportunidade, sim, e é como vocês disseram, é sempre complicado. Eu nunca cobri uma grande manifestação, mas já cobri algumas aglomerações bastante difíceis. Inclusive, a gente tendo que se dividir entre a população e a polícia, né? E fazendo o trabalho de jornalismo no meio, porque às vezes você tem, infelizmente, ataques dos dois lados, né? Às vezes o jornalista é atacado pela polícia, porque você está num momento que você quer entrar quase aonde ele não pode deixar você passar, e por outro lado, a população que está do seu lado não te vê como um amigo, né? Te vê mais como um inimigo, e às vezes acha que o repórter está ali para atacar, quando o repórter nada mais do que tem que fazer que é reportar sua informação. E dentro dessa ideia de dificuldade, eu acho que é importante a gente lembrar o que tem acontecido nesses últimos dias, né? Porque com essa morte do George Floyd nos Estados Unidos e o aumento das manifestações em vários lugares do mundo, a gente tem visto como nossos colegas têm sofrido, né? Nos Estados Unidos, em especial, cobrindo, até andando a pé, né, Estevão? Fazendo vivos, né, ou lives, em pleno Jornal Nacional, ofegantes, com muita gente ao redor, não sabendo, inclusive, como vão ser as reações dessas pessoas. Enfim, é um trabalho jornalístico que eu acho que aprimora, mas é muito difícil de ser feito. É interessante que nós começamos relembrando algumas coberturas, né, das quais nós participamos. Eu já entrei ao vivo na Rádio CBN com bomba de gás lacrimogêneo, é terrível, né? Aquilo te assusta, aquilo te desconcentra, você não tem retorno. Mas hoje eu acho que está muito mais transparente a cobertura das manifestações, porque com isso aqui, meus amigos, com o nosso celularzinho na mão, você pode gravar, transmitir ao vivo. E a repórter Carolina Cimente, eu estava acompanhando a cobertura da Globo News, eu acho que nunca os repórteres andaram tanto. Ela deve ter de norte a sul da ilha de Manhattan acompanhando as manifestações contra, né, a morte do George Floyd. E ela foi, um dia desse, importunada por um cidadão 2 vezes. Ela teve que ser dura, ao vivo, ela teve que quase empurrar o cidadão. Deixa eu trabalhar, me respeite, né? Então, com as novas tecnologias, é um desafio ainda maior, né, Rodolfo? Porque na sua época, na nossa época, não tinha redes sociais, não tinha celular, não. Não tinha nada disso, né? Isso realmente facilitou muito o trabalho, né? Na verdade, hoje,
quase que as pessoas que estão na manifestação, de certa forma, elas também estão cobrindo as manifestações, e muitas vezes vídeos ali que são gravados ali por cidadãos acabam sendo aproveitados também no noticiário, se eles têm relevância, né? Agora, tudo ficou mais complicado, porque, na verdade, uma equipe de televisão antigamente, né? E hoje um pouco ainda se usa também, mas antigamente era muito mais visível, né? Porque uma equipe, né? Vocês lembram, eram 3 pessoas: o repórter, o iluminador e o cinegrafista, com uma câmera enorme, imensa, né? Então realmente ficava muito mais visível, que tinha um lado bom e um lado ruim, porque também, se você está querendo agredir as pessoas, quanto mais visíveis elas estiverem, mais expostas elas também ficam, né? Agora, vocês já tiveram a oportunidade de chefiar redações, ainda chefiam, eu também chefiei, o Alexandre teve posto de liderança, coordenou equipes em campanhas eleitorais, que também é super desafiador. Enfim, qual orientação que vocês acham que as lideranças das redações jornalistas devem repassar às equipes que vão a campo hoje, com essa polarização, com essa radicalização, com esse nível de estresse que o país está vivendo? Alexandre. A pessoa aqui hoje que pode falar isso muito bem é Rodolfo Lago, né? Porque tá na edição aí, tá do dia a dia, coordenando uma equipe de jornalistas competentes no Jornal de Brasília. Mas antes dele falar, eu vou falar um pouco da minha experiência, porque você lembrou, Estevão, a minha memória foi lá. A gente já teve ocasiões em cobertura, principalmente de campanha política, porque você sabe que nós temos, numa campanha política, a estrutura de comunicação e há repórteres. São repórteres da campanha, que trabalham com informação para a campanha, exatamente, que tem, inclusive, como vocês lembraram, cinegrafistas, repórteres, enfim. É uma estrutura jornalística que ela é feita temporariamente para atender aquele projeto que é a campanha eleitoral. E eles vão para a rua para fazer o mesmo trabalho que as redações dos veículos tradicionais fazem. Só que acontece um problema. Às vezes, eles são vistos não como jornalista de um veículo, e sim como jornalista do candidato fulano ou do candidato beltrano. Enfim, essa situação já colocou, sim, alguns repórteres sobre a minha liderança em situações de risco. Eu me lembro bem de uma campanha presidencial, não vou citar o presidente na época, mas que a repórter voltou e falou assim: eu não vou mais, porque eu quase apanhei do pessoal que apoiava o outro candidato. E aí a gente teve que falar com ela: você tem que ter tranquilidade, você tem que ter cabeça fria, você tem que fazer seu trabalho. Mas, por outro lado, o que a gente fez? Colocamos um cinegrafista, que era um armário, né, um 2x2, você se acompanha a ela. Quer dizer, é o que a gente pode fazer. Mas eu acho que a gente tem que ouvir o Rodolfo. Rodolfo, como é que está sendo, cara? Você é uma curiosidade também para saber isso. Não, enfim, a primeira orientação é exatamente essa que você falou, Alexandre: tranquilidade, né? Serenidade, não entrar em provocação. Nós estamos vivendo um momento muito tenso, e é curioso, né, gente, se você pegar os extremos, de um lado e de outro, da disputa política, especialmente aqui no Brasil, né, esses dois extremos colocam a imprensa como inimiga, né? Se você pegar do extremo esquerdo e do extremo direito, de um lado é a mídia golpista, do outro é a extrema imprensa. Quer dizer, os dois lados te atacam, né? Da mesma forma, né? E você então tem que. Então, quando você vai para uma manifestação dessa, vai ter gente que vai te provocar, né? Essa provocação faz parte, eles vão fazer isso, né? Então você tem que ficar muito tranquilo, tem que ficar muito sereno, né? Uma coisa também que eu tenho orientado aí aos repórteres é que também não queiram agir como super-homens, entendeu? Tomem cuidados, não entrem no meio da manifestação para obter o melhor ângulo, para conseguir a melhor foto, sabe? Se posicionem, se afastem, não entrem no meio, se identifiquem. É importante que se identifiquem. E quando a coisa pesa para valer, né? Aquelas manifestações antes do impeachment da Dilma, elas pesaram muito, vocês lembram? Se proteja mesmo, capacete, né?
proteção. É quase como se você fosse cobrir uma guerra, né? É interessante porque as orientações do Rodolfo são super pertinentes, valem de fato. Quando a coisa explode, a gente torce para não desandar, mas quando a coisa explode, a orientação é que os repórteres fiquem atrás da polícia. Porque eles não podem ficar juntos manifestantes, estão por risco de tomar bala de borracha, gás lacrimogêneo. Por outro lado, você tem que manter a distância. Agora, o profissional de imagem se arrisca muito, né? Especialmente os fotógrafos. Na última manifestação na Avenida Paulista, quando teve aquela confusão, torcida organizada, eu vi fotógrafos ao lado dos manifestantes que estavam quebrando, e eles estão ali se arriscando, faz parte, está no sangue, né? Eles querem o melhor ângulo, mas tem que tomar muito cuidado. Agora, para a gente encerrar, analisando esse caso que aconteceu recentemente da Avenida Paulista, e agora eu vou começar de novo com o Rodolfo, a gente finaliza com o Jardim. Rodolfo, na sua visão, com a sua experiência, a apuração desse último movimento paulista foi muito difícil, né? Porque ficou um jogo de empurra-empurra. Quem começou foi a manifestante pró-Bolsonaro com taco de beisebol, a polícia abraçou ela e agrediu o outro lado. Como que o repórter faz uma apuração dessa? Naquele momento ali é complicado, né? Muito complicado, né? Eu acho que realmente é uma situação muito difícil, porque você ali tem, e às vezes acontece isso, né? Os dois lados radicalizando, né? Então é uma confusão que você não sabe quem começou, né? Porque os dois lados ali, no caso do que aconteceu no domingo na Avenida Paulista, estavam os dois lados dispostos, ou parte, né, deles, né? A gente não pode falar de todo mundo, nem de um lado nem de outro, mas você tinha gente querendo fazer coisas extremas de um lado e de outro, né? Então aí fica muito difícil você conseguir ter o equilíbrio, né, para conseguir dar aquela informação sem errar, né? Porque na verdade é isso, você não consegue saber quem começou nem quem estava mais disposto a criar confusão, né? Então aumenta ainda mais a necessidade da serenidade, né? E a necessidade daquilo que a gente sempre fala, né? Ter equilíbrio, né? O repórter nessa hora tem que guardar a sua posição pessoal, de que lado o cidadão está, para tentar enxergar a coisa e ver, de fato, o que está acontecendo da forma mais distanciada possível, né? Sempre eu acho que tem que ser isso. Jardim, para a gente encerrar a sua visão. Minha visão se resume em duas palavras: bom senso. Eu acho que é isso que é fundamental, seja para qualquer tipo de jornalista, seja o fotógrafo, o repórter, né, fotográfico, o cinegrafista ou mesmo o repórter de rua. Nesse momento tem que ter bom senso. A informação é a nossa vida, a informação é o que gera notícia, muitas vezes, inclusive, nos leva a uma ascensão profissional, mas ela não pode significar que nós sejamos desrespeitados ou até maltratados, e em alguns casos, infelizmente, até apanhar no meio da rua, né? Então, ou seja, nós não podemos levar que a nossa profissão, por melhor que nós gostaríamos que ela fosse, nos coloque em risco. Portanto, bom senso. Exatamente. A gente fecha então com chave de ouro. Semana que vem a gente volta com mais informações, mais análise. E você, nosso seguidor, né, entre em contato com a gente, mande sugestões de perguntas, críticas, e entre na nossa plataforma Imagem e Credibilidade, no nosso site, imagemcredibilidade.com.br. Lá você tem todos os áudios, nossos podcasts, nossos textos, enfim, o nosso conteúdo está todo ali. Alexandre Jardim, obrigado pela participação. Até semana que vem. Obrigado. Rodolfo, um abraço. Até semana que vem. Um abraço, Estevam. Um abraço, Alexandre. Um abraço aí, nossos amigos. Até a semana que vem. Acesse o nosso site, imagemcredibilidade.com. Até semana que vem. Tchau, tchau.